Pois é, cá estou. Eu sou Rodolfo Gomes. Eu originalmente trabalho no Futeboteco e agora faço parte aqui do Vem Pro Peixão. Me tornei sócio do Edu. Ontem fui apresentado ao vivo aqui na live pós-jogo. Se você não me conhece, vai ser um prazer trocar ideia com você, santista ou não santista, que é um entusiasta de futebol, gosta do Santos, ou só tá aqui para tirar um barato, faz tudo muito parte. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu agora fazendo parte, transformando o Vem Pro Peixão numa rotina oficial do meu trabalho, estarei aqui sempre que puder, quem sabe todos os dias, né? E hoje eu já estava maturando, pensando quais seriam as notícias que eu iria falar, o que, que eu iria repercutir, quais seriam as minhas opiniões a respeito de determinados assuntos. E aí surge a notícia no Twitter, dada por André Hernan, com relação a David Washington. Com relação a David Washington. Logo depois, uma matéria no Globo Esporte, no GE, de Ana Canhedo e Companhia Limitada, dizendo sobre não só David Washington, mas como também o possível retorno de Danilo. E são essas duas notícias que eu gostaria de comentar aqui hoje. Meu trabalho aqui vai ser muito mais de repercussão. É claro que se tiver informação a gente sempre vai dar, mas aqui o foco é sempre a repercussão, a opinião, tá bom? Bom, com o novo mote do Santos agora, capitaneado pela volta para mim agora se colocando, caso se concretize, eu acredito que vai se concretizar, a volta do Neymar se colocando como o segundo maior ídolo da história do Santos. E eu já expliquei o porquê disso, falei sobre ser uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, talvez a maior. Eu sei que tem Romário que voltou como melhor do mundo no Flamengo em 95, no ano do centenário, é difícil competir com isso. Eu sei que tem o Ronaldo, que em termos de idolatria para o brasileiro, é superior ao Neymar. E aí vai para um Corinthians, que a gente sabe como que funciona, mas o Neymar, nenhum desses caras era um fenômeno de mídia como é o Neymar. Né? A editoria Neymar sozinha ela é maior que a editoria de qualquer clube brasileiro. Eu falo em termos jornalísticos, em termos de cliques, em termos de interesse, em termos de furar a bolha. Então, por isso, por ser tudo isso, mais o pacote dentro do campo que a gente espera rever do Neymar, com uma volta por cima em termos de futebol, trata-se com certeza de uma das maiores, se não a maior contratação da história do futebol brasileiro. E mais do que isso, trata-se de uma mudança de chave gigantesca na história do Santos. O Santos foi, vocês sabem muito bem, acredito que os santistas com os quais eu estou falando aqui conhecem muito bem a história recente do clube, sabem muito bem por quais mãos o clube passou ao longo das últimas décadas, né? Desde que o Laor deixou o clube, e ele também teve seus erros, mas para mim foi um ótimo presidente, com Odílio Rodrigues, Modesto Roma Júnior, José Carlos Pérez, Orlando Rolo, Andrés Rueda e agora o Marcelo. Sempre foi muito difícil para o Santos ficar na mão dessa gente durante todo esse tempo, e isso fez com que o Santos parasse no tempo. O Santos que o Neymar deixou não evoluiu. O CT não mudou em quase absolutamente nada. Talvez ali algumas melhorias do ponto de vista de academia, uma estrutura ali, aparelhagem, outra coisa, mas em termos infraestruturais é a mesma coisa que o Neymar deixou. A Vila Belmiro talvez tenha melhorado uma coisinha ou outra ali, mas continua envelhecida, e mais agora ainda, 12 anos depois da saída do Neymar, ela está 12 anos mais velha, ainda não foi reformada, ainda nem caiu ao chão para ser reformada. Né? Então a gente tem uma questão infraestrutural de que o clube não andou, o clube não ganha títulos desde 2016, quando ganhou um Campeonato Paulista, e desde que o Neymar saiu só foram campeonatos paulistas, 2015 e 2016, não ganhou nada além disso. Então assim, é um clube que parou no tempo em termos infraestruturais, em termos de competitividade, e que com a volta do Neymar, apenas com a iminente notícia de que o Neymar pode voltar, isso já muda a perspectiva na questão financeira, na questão mercadológica e na questão dos jogadores propriamente dito quererem atuar no Santos Futebol Clube. E aí que a gente começa a pingar, e as notícias que pingaram hoje eu acho que vão se tornar cada vez mais naturais. Eu acho que se o Neymar tivesse acertado sua volta antes, né, as notícias dessem mais conta de que estava muito certo, de que ele de fato jogaria o ano 2025 no Santos, começaria o ano de 2025 no Santos, outras negociações que o Santos perdeu, o Santos poderia ter ganho, porque o fator Neymar faz muita diferença no mercado,
faz muita diferença financeiramente e faz muita diferença na cabeça dos jogadores que sabem o tamanho do Neymar. O meio do futebol sabe o tamanho do Neymar e o quanto de visibilidade esses caras vão ter jogando ao lado do Neymar. É claro que o Santos, como uma instituição gigantesca do jeito que é, deveria se bastar para esses caras falarem, pô, aquela camisa branca, Dudu, com todo respeito, Dudu e Gabriel preferirem jogar no Cruzeiro, eu sei que lá é uma SAF, você tem o Pedrinho que, vai rasgar dinheiro para fazer o Cruzeiro forte, a gente sabe, é muito diferente da situação do Santos, mas os caras olharem, e me parece que as propostas eram relativamente parecidas, e falar, eu prefiro o Cruzeiro. Com todo respeito, o Cruzeiro é gigantesco, o Cruzeiro de Dirceu Lopes, Tostão em Companhia Limitada, goleou o Santos de Pelé, num dos jogos mais icônicos da história do futebol brasileiro. Eu não quero desrespeitar aqui, esse canal não é para desrespeitar nenhum clube, nenhuma torcida. O Cruzeiro é um time gigantesco, campeão da América, enfim. Mas você olhar para as duas camisas, e olha que o Cruzeiro, vamos combinar, o Cruzeiro caiu para a Série B também, o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Você olhar e falar, eu prefiro ir pro Cruzeiro, o Gabriel, um considerado ídolo do clube, não meu ídolo, pode ser seu. E aí a idolatria, como eu sempre falo, é muito individual, mas um ídolo do clube, é um cara que a torcida cantava, Santista e Cruel, vai pra cima Gabriel, ele tinha música própria, e isso poucos têm, ídolos têm. Ele olhar e falar, eu prefiro ir pro Cruzeiro para ganhar um a mais, porque lá eu vou ter um time um pouco mais competitivo, e os caras olham para a camisa do Santos e desprezam. Isso é triste, e isso é fruto do que esses dirigentes fizeram com o Santos ao longo da última década. Agora, das últimas décadas. Agora, uma questão é muito importante, mais do que qualquer outra coisa, é que com a volta do Neymar isso muda. Seja pelo tamanho do Neymar, seja pelo hype, independentemente, isso muda. E o Santos tem que aproveitar o caminho. Quando o tênis brasileiro não aproveita o Guga para crescer, a gente espera que agora o tênis brasileiro aproveite o João Fonseca para crescer. Para que se um dia o João Fonseca parar, um dia ele tiver, depois de uma carreira brilhante, ele tiver parado, o tênis brasileiro seja melhor. E o Santos tem que se aproveitar. Eu faço esse paralelo. O Santos tem que se aproveitar do Neymar. Seja por 6 meses, seja por 1 ano, seja por 1 ano e meio, seja pelo tempo que for, para fortalecer a sua marca e para aproveitar para vender a sua SAF. Se essa história com o Ademir Quintino, eu confio muito no Ademir, podem reparar, é um cara que não tem dado tantas notícias assim, porque é um cara que tem muito cuidado para falar com o torcedor do Santos. Ele prefere sempre checar com várias fontes para falar. E quando você checa com várias fontes, muitas vezes você sai atrás. Eu recebi informação de jornalistas que receberam a mesma, de outras fontes, a mesma informação que o Neymar estava fechado, mas preferiram esperar para não dar barrigada. Porque é assim que funciona o jornalismo sério, você tem que confirmar com mais de uma fonte. E aí foram furados pelo Diário do Peixe, com toda a competência do Diário do Peixe, que conseguiu as devidas apurações antes. Né? Então, quando eu falo sobre isso, né, quando eu falo que o Santos tem que aproveitar o fenômeno Neymar, é nesse sentido. É o Santos aproveitar nesse momento agora para a notícia do Ademir fala sobre tornar-se SAF, interesse dos árabes, do Mohammed bin Salman, que eu sei que é uma figura nefasta, uma figura que manda num país ali, um príncipe de um país que, não respeita os direitos humanos, etc e tal, tem toda essa questão, e isso, se isso se confirmar, vai virar uma questão muito grande, não adianta querer virar os olhos para isso, não adianta ficar bravo com o jornalista que comenta isso, que vai repudiar isso, porque isso aconteceu quando eles compraram o Newcastle na Inglaterra. A própria Premier League flertou em não permitir, depois acabou permitindo. Então tem uma série de questões e ressalvas, mas a gente está falando de uma SAF, de um clube brasileiro, com um conglomerado que tem praticamente dinheiro infinito. São 430 bilhões de dólares, ou de reais, eu não sei agora, tem que rever. Eu vi isso ontem, não olhei a moeda, mas seja de qualquer, eu sei que são 6 vezes a mais, mas seja qualquer moeda, isso é muito dinheiro. Isso é muito mais, isso é 10 vezes mais que o dono do Manchester City de Abu Dhabi tem. Vocês entendem? É muita grana. Então assim,
numa conjuntura como essa, o Neymar voltar ao Santos pode representar muito mais do que o Neymar jogar bem ou mal, dele voltar a ser o cara que a gente espera, de o Santos ganhar um pouquinho mais de marketing, televisão. Não, pode ser, o Santos tem que aproveitar para mudar o seu patamar como clube no cenário mundial, para quando o Neymar sair, e ele vai sair, do mesmo jeito que ele tá voltando, ele vai embora um dia. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. O Neymar já tá rumando pro final da sua carreira. O Santos não pode depender só desses 1 ano e meio, 2 anos felizes. O Santos tem que aproveitar o pós-Neymar. E o pós-Neymar, durante o Neymar, né, no presente Neymar, o Santos tem que aproveitar o tamanho que ele vai gerar na mídia nacional e internacional para fazer valer essas possibilidades que irão com certeza aparecer pelo tamanho que tem o Neymar. E então o Santos, enquanto instituição, se realocar no mercado nacional e internacional, como grande marca que sempre foi. E em meio a essas discussões surgem inicialmente alguns nomes que já começam a olhar para o Santos com outros olhos. A informação inicial com relação ao Danilo é que ele preferia ficar na Europa. O Conte está o ligando, pedindo encarecidamente para ele aceitar a proposta do Napoli e ficar na Itália, e ele pensou muito sobre isso. Mas a matéria de hoje do Globo Esporte já dá que o Danilo já está meio pensativo. Por quê? Porque sabe que o Neymar vai vir, esses caras conversam, esses caras se falam. Você acha que o Neymar não bateu um telefone nele? Você acha que não mexeu com o cara? O time que, assim, ele foi revelado pelo América, mas o time que o deu projeção nacional para a seleção brasileira, para a Europa, foi o Santos. Jogar um resto de carreira no Santos e assim, a gente leu que o salário, eu vi o Lucas Mussetti deu essa informação, que antes mesmo do Neymar, né, o Santos ofereceu o salário pro Danilo que seria o maior do elenco. Maior do elenco. Então, o cara vai parar para pensar, ainda mais agora com o Neymar. E nisso também surge a notícia do David Washington. E assim, antes de ir pro David, caso Danilo aqui. Danilo seria um baita reforço, principalmente para a zaga. O Santos não conseguiu encaixar um zagueiro pelo lado direito nesses 2 primeiros jogos. Teve uma atuação abaixo da crítica do Basso e uma atuação no primeiro tempo do Zé Ivaldo de chorar ontem. No segundo tempo o Zé Ivaldo melhorou. Melhorou um pouquinho, mas ainda muito distante do que a gente espera de um zagueiro titular que faça dupla com o Luan Pérez ali. Né? Então o Danilo atuando nessa posição, que é onde ele atua na Juventus hoje, sendo capitão do time e tudo mais, uma liderança mega positiva e um cara que também é ídolo do clube. Ele fez o gol do título da Libertadores em 2011, isso não é pouco, gente. Ele ia assim, subir muito o patamar do Santos, em termos de liderança, em termos de vestiário, em termos, com certeza, de futebol dentro de campo. E com relação ao David Washington, tem várias questões aqui. A notícia inicial é do André Hernandes dizendo que o David Washington quer voltar para o Santos Santos quer a volta, mas o Santos está tentando a liberação do Chelsea. O Chelsea vê como o melhor cenário um empréstimo para a Europa. E teria tipo ali 5 clubes querendo ele, né? Agora, uma coisa é importante dizer. A vontade do jogador nessa hora pesa muito. O David Washington precisa ser feliz e o David Washington precisa jogar futebol. E se uma vez que o staff do David Washington entra em contato com o Chelsea e fala, esse é o caminho que eu quero fazer, é ali que eu quero me desenvolver, é ali que eu acho que vai ser importante para minha carreira, o futebol brasileiro está crescendo, vou jogar ao lado do meu ídolo, etc e tal, as coisas podem acontecer. E eu acredito que as coisas realmente podem acontecer. Ah, mas Rodolfo, vai ser 4 centroavantes no elenco, o Santos já tem o Wendel, o Santos tem o Luca Meireles, que ontem fez a jogada do empate, embora o jogo dele tenha sido, né, um jogo irregular, ele estava muito mal até aquele lance. O Santos tem a chegada do Tiquinho e aí o David. Vou te dizer, primeiro, dois paradigmas. Vou falar 2 coisas a esse respeito. Primeiro que o Caixinha é um cara que varia muito. Tá? Se ele pensa no David Washington como centroavante, eu acho que inicialmente o David Washington vai ser o substituto imediato do Tiquinho. E quem tiver melhor vai jogar. Ele já falou isso em várias coletivas. Quem tiver melhor com ele vai jogar. E você ter 2 caras desse tamanho para a camisa 9 é muito interessante. E você dá mais estofo para o Luca Meireles ir tendo espaço em, de repente, jogos menores, entrando ali, pegando essa cancha. Ontem a gente viu que ele está ainda muito pouco adaptado ao profissional, no tranco. Embora o gol que ele gerou na assistência, ele tenha vencido no tranco porque ele é muito forte, mas você viu que ele perdeu a maioria. Todos os pivôs que ele tentou fazer ao longo do jogo, ele saiu perdendo. Os duelos individuais ele saiu perdendo, o que é normal, porque é um menino de 17 anos que estava acostumado com um choque do sub-17, completamente diferente, e se vê num profissional com uns armários encostando nele. É outra coisa.
E ele precisa de tempo para se adaptar, né? Acho que nessa o Wendel roda, e aí o Wendel, já falei aqui, se ele cumprir 60% dos jogos até o final do seu contrato, e para isso, para ele não cumprir, ele tem que ser tirado agora. O Santos tem a obrigação de pagar 2 milhões de euros até no meio do ano para comprá-lo do Porto. E aí o que se torna a opção vira obrigação. São 12 milhões de reais, mais do que isso. Então o Santos tem que escantear o Wendel, que não tem performado bem dentro do campo. Inclusive isso. Não faz o menor sentido o Santos dispor de uma grana para comprar um jogador que não vai usar. Então essa é a primeira questão. E caso na cabeça do Caixinha ele conte com o Wendel, conte com esses 3 centroavantes, cara, muita gente se esquece, mas o David Washington na base jogou em todas do ataque. Ele jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou atrás do centroavante. Ele fez todas as posições. Ele é um cara acostumado a jogar de fora para dentro, também se precisar. E é uma posição carente no Santos, principalmente da direita pro centro. Ontem jogou ali, primeiro tempo o Miguelito, que não foi tão mal assim, mas não tem tanta intensidade. E no segundo tempo o Lucas Braga, antes de inverter pro lado esquerdo, quando entra o Rainer no segundo tempo. É uma posição muito carente do Santos, que o David Washington também pode fazer. Então ele é um cara com esse... que pode vir a ser até esse Coringa, sabe? Que pode vir... É um cara dinâmico, que pode dar essa possibilidade pro Caixinha. Eu acho que são 2 excelentes contratações, mas que mais do que possibilidades de se vierem ou não, isso a gente vai ter que esperar, é a mudança do olhar de jogadores de outro nível, de outro patamar com relação ao Santos Futebol Clube a partir do fator Neymar. Essa é a grande questão aqui pra gente discutir. E assim como surgiu os nomes de David Washington e Danilo, vocês não tenham a menor dúvida que surgirão outros. Não só nessa janela, mas como na janela do meio do ano, se o Neymar resolver permanecer, vir agora e resolver permanecer após o fim do seu contrato. Se então formos vendidos a uma SAF árabe com dinheiro infinito, então, amigos, num país que não tem fair play financeiro, então, amigos, assim, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Então assim, vamos ter calma, vamos analisar com calma, mas a gente já vê uma mudança, o Santos virou a sua chave. E o mundo e os jogadores já olham para o Santos de um jeito diferente. Eu realmente não sei se Gabigol e Dudu teriam tido a mesma escolha depois dessa notícia. Realmente não sei. Não vou dizer que teriam. Não estou na cabeça dos caras para afirmar nada. Mas eu realmente não sei. Eu acho que eles pensariam mais. Eu acho que eles não acreditavam na possibilidade do Neymar. Totalmente, sabe? Os caras estão falando isso, mas o Neymar não vai voltar, imagina. Vai pro Flamengo, ou vai ficar lá, vai pros Estados Unidos. Você entendeu? E olha, eu vou te falar, pelo que eu vi dos 2 jogadores nos amistosos lá nos Estados Unidos, o Santos não perdeu muita coisa não, tá? Deixando bem claro. E o mercado mudou. A imagem do Santos perante tudo mudou. E o Santos agora tem que saber aproveitar. Tem que saber aproveitar para vender na alta. O Santos não vai ter uma alta tão grande, tão cedo, enquanto o Neymar estiver lá no pós. Não vai ter. É esse o momento para o Santos se restabelecer como um gigante, não só nacional como nunca deixou de ser, apesar da baixa, mas internacional, mundial. É isso que o Santos tem que... dessa maneira como o Santos tem que se posicionar. Esses dirigentes têm que entender o tamanho desse clube. E tomara que entendam. O que vocês pensam sobre isso? Deixem um like se gostaram. Voltarei aqui logo mais. A gente vai conversando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.